Estou ao vivo aqui no Instagram. Agora vai virar 8 horas, ainda não, vai virar 8 horas, ainda não, virou, não virou ainda, que coisa. Uma boa noite para você. Tá começando aqui essa live, conversa com a Leia, sei lá o nome que eu dei aqui. E eu vou chamar uma pessoa para conversar comigo, que eu não conheço pessoalmente, que ela é muito boa no que ela faz. Eu vi os vídeos. Quito. Cadê aqui ela? Oi, amigo, tudo bem? Você também é muito bom no que você faz. Mas é uma colega sua. Cadê aqui? Saudades, amigo, vamos se ver. Esse. Ih, caramba, não deu aqui. Aí. Ela entrou. Então vou. Muito importante que a gente dá problema. Olá, doutora, tudo bem? Olá, tudo bem, Alexandre? Tudo bem, um prazer enorme falar com a senhora, O viu? Senhora, prazer não, é meu. com você, né? Com você, Thaís, com você. Tá ótimo. Deixa eu só me ajeitar aqui aí, porque um cenário melhor para nós, mais bonito. Aí tá perfeito. Bem, deixa eu... Você tem... Como você se formou com 22 anos, mulher? Então, na verdade, eu me formei com 25, né? Eu fiz um ano de cursinho e aí do cursinho eu passei com 19, mais ou menos 18 para 19 anos. E aí fiz faculdade, me formei em torno de 25, e aí depois fiz residência em cirurgia geral e depois residência em prócto. E deixa eu já te perguntar, como que você tava fazendo? Entrou alguém ali, não sei quem, pra te assustar? Eu pedi um café e aí a hora de manter um cafezinho aqui. Você Oi, meu mudou, amor, vem. você... Teu filho? Desculpa, minha pitica. Fica tranquilo, Pode, aqui é pode. família. Aqui é assim, é contra a regra. Qual que é o nome? Qual que é o nome dela? A pequena chama Clara. E o maiorzinho não, né? É difícil falar maiorzinho. Ele tem 6 anos, chama Arthur. Ah, que bonito. Deve ser as duas fofuras da mamãe. É a hora que a gente chega e aí fica aquela parceria, né, deles aqui e tal. Esquece tudo. Agora iluminou, tá melhor agora. Agora melhorou, né? Botei uma luzinha aqui. A doutora ela fez primeiro cirurgia geral e depois foi para proctologista. Por que você Isso. fez essa mudança? Então, na verdade, assim, Alexandre, para fazer a especialização em coloproctologia, a gente precisa obrigatoriamente fazer cirurgia geral antes. Então, tem o pré-requisito. Então, são 2 anos de cirurgia geral. Aí, quando termina a cirurgia geral, a gente faz coloproctologia. Até um tempo atrás, até, né, bastante tempo, a coloproctologia, ela era um ramo da gastro. Então, quem fazia gastrocirurgia passava, um dos estágios era procto. E aí, depois de um tempo, conforme as coisas vão se desenvolvendo, a ciência vai crescendo, a gente começa a ver que não adianta só a gente saber que é tudo muito diferente, né? Tudo que acontece na gastro e na procto. Tem alguns links, mas a maior parte das coisas é bem diferente, as doenças. Então, aí dividiu. Então agora fica a gastro cuida da parte do esôfago, estômago e intestino delgado e a procto um pouco de intestino delgado, mas o foco é basicamente intestino grosso, reto e ânus. E você sempre quis fazer procto desde que você estava estudando a faculdade? Por quê? Não, então. Não? Logo que eu entrei na faculdade, e aí é muito engraçado, né? Principalmente a medicina, que não entra, você entra para ser médico, mas você não entra sabendo o que vai ser lá no futuro, né? Então eu entrei querendo muito e pensando muito em fazer cardiologia.
gostava muito da cardio. Depois passei pela parte da neuro, fiquei apaixonada por toda aquela parte, né, de neuroendócrino, a parte hormonal, gostava muito de estudar isso. Só que quando eu entrei na parte do internato, que são os 2 últimos anos da faculdade, eu me encantei com a parte cirúrgica. Então, com estar lá, né, com estar no centro cirúrgico, o ambiente, estar no ambiente, na cirurgia em si, porque a cirurgia em si é um momento de total concentração, né? Lógico que muita coisa que a gente faz tem total concentração, mas o momento da cirurgia é um momento que a gente nem vê passar o tempo, assim, é muito imersivo, né? E eu gostava muito Bom, desse muito. processo todo, exato. Então eu acabei começando a querer procurar especialidades que tivessem cirurgia. Só que eu não queria fazer nada que tivesse também um horário, assim, muita urgência, porque meu sonho era ser mãe. Então, eu não queria acordar de madrugada, ter que sair de madrugada, então eu precisava escolher uma especialidade que tivesse um link com coisas mais eletivas, que tivesse cirurgias grandes que eu gostava, mas também tivesse cirurgias pequenas, porque centro cirúrgico é assim, você sabe a hora que você entra, mas você não Mas sabe a a que hora que a sai. cirurgia começa, porque se tem uma cirurgia anterior que atrasou, às vezes a sua atrasa, muitas vezes você não tem horário para sair. E aí, quem tem família precisa se programar, você precisa ter uma estrutura por trás, né? Então, eu e meu marido, a gente vai se revezando quanto a isso. E a proctologia, ela tem de tudo isso. Então, ela tem muita parte clínica, ela tem muita parte cirúrgica e tem cirurgias grandes e pequenas. E aí, eu comecei a estudar mais a procto, comecei a né, acompanhar mais cirurgias que envolviam a procto. E aí, conforme você vai se navegando nesse universo, nas coisas que você mais gosta, parece que você vai se encantando mais, porque você conhece os mecanismos e tudo. E aí que foi que eu resolvi fazer procto. E a proctologista ainda tem certo preconceito com a população, né? Um pouco, né? A Sim, maioria ainda tem aquele preconceito. E sim, não precisa ter, é essencial, né? Faz parte do nosso corpo. exato. É porque como a gente mexe com partes que são muito íntimas, né? Eu brinco que o proctologista, ele é quase mais íntimo do que o ginecologista. Porque a mulher, quando ela nasce, ela sabe que ela vai ter que ir no ginecologista. Mas ela não imagina que vai ter que ir no proctologista mostrar a parte de trás. Então, isso gera muito tabu, né? Gera muito. Tem muita coisa social que melhorou muito, mas ainda tem muito aquela coisa de ir no banheiro, é uma coisa mais velada, né? Às vezes a pessoa viaja. Quem nunca já ouviu história ou já fez de ligar o chuveiro para fingir que tá tomando banho para conseguir ir no banheiro, né? Aquelas coisas que a gente vê que as pessoas se escondem no mundo intestinal. E aí tem muito disso, né? Então, assim, ainda mais porque a proctologia ela é muito confundida com a urologia, que cuida da saúde do homem. E lógico que tem algumas doenças que envolvem mulher, né? Que nem pedra no rim e tal. Mas, grosso modo, a parte da próstata é muito confundida com a proctologia. Só que a uro é parte urinária e a procto é parte digestiva. Então, isso também gera bastante preconceito. Mas conforme a gente vai se expondo na internet, vai informando, vai falando, mostrando a importância, as coisas vão se divulgando mais. E quando a gente fala, quando a gente bota para fora, aquele tabu todo, a gente vê que tem tanta gente ao nosso redor que tem os mesmos problemas, que sente as mesmas coisas, que a gente vai se soltando. Então eu tenho visto muito menos pessoas com esses preconceitos. Que bom, porque todo mundo faz. Desde o da rainha, da ex, a falecida rainha da Inglaterra, Exatamente. todo mundo faz. Por algum lugar vai ter que sair. Por algum lugar tem que sair, todo mundo faz. E entrando nesse assunto, todo mundo fala assim, coma fibra que na hora libera mais fácil, é verdade? Na verdade, assim, a nossa formação do bolo fecal, a gente precisa de basicamente 3 componentes.
O primeiro deles, a gente precisa que o nosso intestino se movimente. A gente precisa que tenha essa movimentação intestinal. A gente também Os precisa movimentos peristálticos, né? peristáltico, exatamente. A gente precisa que o nosso intestino tenha a parte muscular íntegra, a parte nervosa íntegra, para que ele consiga receber os estímulos e se movimentar. Então, isso precisa estar íntegro. E tem pessoas que não têm essa parte íntegra, né? Um outro ponto, a gente precisa ter conteúdo. A gente precisa ter conteúdo nas fezes. As fezes precisam ter o que formar. Então, a gente tem bactérias e a gente precisa de fibras, que são os alimentos das bactérias. Quando a gente consome, por exemplo, muita farinha branca, eu até fiz um post esses dias mostrando como que a farinha branca não incorpora a água, como as fibras, né, que são fibras solúveis e tal. A gente percebe que você segrega isso. Então, tem algumas pessoas que tomam bastante líquido, mas não tem o que formar essas fezes. É como se você fosse construir uma parede e não tem tijolo. E a gente precisa da água, porque você precisa dessa hidratação dessa fibra. Você precisa que essa fibra tenha uma lubrificação, que ela tenha que ela fique aglutinada para que ela consiga se movimentar. Então, por isso que a gente precisa desses 3 pontos: a fibra, a água e a movimentação. A movimentação, ela é inerente à presença das fibras, inerente à parte muscular e nervosa do intestino e muito estimulada pela atividade física. Desviando um pouco da conversa, a Cristina Alves, terapeuta, falou que você é a única prócto que deixou ela tranquila e acolhida. Ah, que lindo, ó. É muito bom a gente ter esse feedback, porque a gente mesmo percebe que tem muito paciente que passa anos tendo algum problema, e não problema só no ânus, às vezes um problema intestinal, um desconforto no abdômen, come alguma coisa, passa mal, come alguma coisa, fica estufado, o intestino que hora tá preso, hora tá solto. E às vezes as pessoas, elas normalizam isso. Então assim, isso é normal, sempre foi assim comigo, né? E não, a gente tem formas de melhorar. E o que eu tenho falado muito ultimamente, então eu tenho englobado um pouquinho mais disso na minha página no Instagram, é falando que quando a gente fala em cuidar da saúde intestinal, a gente precisa cuidar de tudo. A gente precisa cuidar da nossa parte cardiovascular, a gente precisa cuidar dos nossos músculos, tá tudo conectado. A gente precisa cuidar da nossa alimentação. Isso faz parte da nossa longevidade. E o que todo mundo quer é envelhecer bem, né? É envelhecer podendo ser funcional, podendo fazer as coisas, né? Assim, ninguém quer ficar numa cama. Lógico que a gente consegue amenizar muito isso mudando os hábitos de vida. E quando a gente tem esses pacientes muito próximos, a gente consegue muito mudar isso. E isso é muito importante. Você falou que exercício físico é importante também para um ciclo digestivo saudável, né? Sim, sim, super importante. Na verdade, assim, são várias vertentes, né? Vários pontos em que o exercício ele é importante. Ele interfere diretamente na nossa microbiota por conta do nosso metabolismo. Então, como a gente lida com hormônios, como a gente lida com nutrientes, como a gente processa esses nutrientes. Tudo isso faz parte do exercício aliado à nossa alimentação. E a nossa alimentação é muito linkada com como as nossas bactérias e as nossas enzimas digestivas, o nosso trato digestivo todo processa esses alimentos, né? E o exercício também tem muita parte de regulação hormonal. Então, tanto a parte de hormônios de estresse, hormônio de saciedade, né? Hormônios relacionados à produção de neurotransmissores, massa muscular. Então, alegria também, né? Exatamente. Tudo, né? As endorfinas. Então, assim, o exercício, ele é essencial, né? Então, assim, eu arrisco dizer que você pode comer quase tudo se você fizer bastante exercício, sabe? Quase que assim. Porque se você metabolizar aquilo, se aquilo for gasto, se aquilo... Lógico que a gente tem alimentos que são muito danosos, mas o exercício é um grande pilar.
A gente precisa do nosso corpo saudável, funcional, sabe? E aí o exercício, sim, consegue dar esse maior, em todos os estudos científicos, ele de longe é o que consegue dar a maior razão de melhora na longevidade, e na parte cardiovascular e em como o seu corpo desempenha as funções. Entrando nesse tema dos alimentos, chegou até por fax. Na tua Ó, entrevista foi por. Brincadeira. Tem uma pergunta aqui antes. Uma tireoide alterada pode deixar o intestino mais preso, doutora? pode. A tireoide, ela produz hormônios que regulam basicamente a velocidade como o nosso corpo funciona, tá? Então, uma tireoide que não produz hormônio, nosso corpo vai ficar muito lento e tudo fica muito lento. A divisão celular fica muito lenta, o funcionamento intestinal fica lento, o nosso pensamento fica lento, pode estar relacionado com depressão, pode estar relacionado com fadiga maior, queda de cabelo, o funcionamento intestinal ruim. Então, a tireoide é uma das coisas que a gente sempre conversa com o paciente. Se tem alguma comorbidade, é uma das primeiras coisas que a gente tem que ajustar. Então, uma tireoide É bom, descompensada, ela interfere em tudo do nosso corpo. é bom estar com os exames em dia. Com Antes certeza. de eu perguntar dos alimentos, quantas vezes por dia eu tenho que, uma vez ao dia, para evacuar, é o Então, normal? na verdade, assim, a gente considera normal, lógico que depende muito da forma também dessas fezes, né? Não podem ser fezes totalmente fragmentadas, sem forma, mas 1 a 3 evacuações por dia e até no máximo 3 dias pode estar dentro do normal. Como assim? Fazer Se três você vezes ao evacuar uma dia? vez e ficar 2 dias sem, e você se sentir totalmente satisfeito, não tiver nenhum desconforto no abdômen, isso pode estar dentro de um parâmetro normal. E tem Se você diferença entre evacuar três homem, vezes ao dia, também pode ser normal. homem e mulher? Tem diferença? Eu Tem sempre diferença. escuto que homem e mulher tem diferença. Homem tem um trânsito um pouco mais acelerado. Mulher, normalmente, no período perimenstrual, pode ter um funcionamento. Durante a menstruação, pode ter um funcionamento intestinal um pouquinho melhor, por conta dos hormônios que fazem contração. Então, toda parte, tudo que envolve hormônios, pode interferir no nosso funcionamento intestinal. Mas não é. Eu já ouvi relato na internet de mulher que não vai há 14 dias no banheiro. Isso. Isso já Isso tem tem que ser alguma alteração, investigado. né? Exatamente, tem que ser Investigação. investigado. Exato, tem que ser investigado Até porque tem um não é produto. normal. E mesmo tem pacientes que vai todos os dias, mas sente aquela barriga pesada, uma sensação de evacuação incompleta, que as fezes são todas quebradinhas, em bolinhas. Isso também não é normal. Muitas vezes falta água e fibra, e 90% das vezes a gente ajustando isso as coisas melhoram, mas muitas vezes a gente precisa entender o que está acontecendo. E aí a gente tem vários pontos onde a gente pode ter problema. E não é normal também ficar com celular, jornal, revista. Tem que fazer pronto, né? Exatamente. Pensar que o vaso sanitário é um lugar para ir, sentar, fazer isso aí, né? Isso Quando aí. a gente fica muito tempo nessa posição sentada em um buraco, né? O último ponto é o ânus. E aí, os vasos que a gente tem ali, tanto pela posição quanto por ser o último ponto, eles dilatam. Então, aumenta muito a chance de hemorroidas, né? Delas começarem a dilatar e, de repente, começar a se exteriorizar pelo ânus, de repente sangrar. Por isso que é importante mesmo. Não demorar. Ter maior cuidado. Não levar. E ali, Antigamente era celular, era jornal, jornal. depois revistas de cruzadinhas, agora é Instagram. E aí é pior, né? Porque a pessoa roda, 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 fica lá, ó, e não dá para perceber quanto tempo ficou, né? E eu esqueci a pergunta. Ah, e gera hemorroidas se ficar muito tempo lá. E a. Bem, daqui a pouco eu lembro a pergunta que eu ia te fazer. E você E estava uma falando dos coisa, só um alimentos. adendo, Alexandre, uma coisa que às vezes pode acontecer,
O paciente que demora muito tempo sentado no vaso, quando ele começa a desenvolver hemorroidas, às vezes essas hemorroidas dilatam internamente, e essa dilatação interna das hemorroidas cria um volume interno no reto, e isso fica mandando sinais para o cérebro de que tem coisa ali para sair. E às vezes a pessoa fica com uma sensação de evacuação incompleta, de que não acaba. E aí vira um ciclo vicioso, ela fica mais tempo, demora mais para sair. Então, esse ciclo precisa ser cortado. Seja tratando E a, essas hemorroidas ou parando de demorar no vaso. e a hemorroida, quando ela não é tratada, ela vira um plicoma, né? Ela Na vira verdade, o um. plicoma é uma pele só. Ela pode Aham. ou não estar associada a uma hemorroida. Às vezes tem só a pele, sem que tenha hemorroidas, né? Ou a pele pode ser consequência, às vezes, às vezes fez uma fissura, que é uma laceraçãozinha por conta de fezes endurecidas. Na hora que isso cicatrizou, a prega inchou. Na hora que a prega inchou, quando ela desincha, fica uma pelezinha molinha. Então, o plicoma ele é consequência de diversas coisas que podem acontecer no ânus. Muito Depende, relacionado a hemorroidas. Pessoas tem que que ser já tiveram, investigado, têm que tem que ser entender qual que foi a investigado. causa. Exatamente. Ah, eu lembrei o que ia perguntar. A limpeza é recomendado mesmo com papel higiênico ou tem que ser água, Então, corrente? Como que é? pois é. O ideal, assim, quem não tem nenhum problema no ânus, não tem problema fazer uma higiene inicial com papel higiênico e depois lavar, né? O ideal é que sempre seja lavado. Que eu sempre faço uma comparação para os meus pacientes. Se você vai limpar uma mesa que caiu alguma coisinha, você sempre passa um álcool, ou veja, sei lá, algum produto para terminar de limpar. E aí na região do ânus, que é uma região que saíram fezes, você só passa um papelzinho, né? Então assim, a gente precisa mesmo lavar. Bom, lavou, tal. Lógico que quando as fezes saem, elas têm muito mais contato com a região do reto e com a borda inicial do ânus do que a margem anal, que a gente fala que é esse espaço de mais ou menos 5 centímetros ao redor daquela parte que a gente vê toda preguiadinha, né? Então, assim, de qualquer forma, você pode ter contato das fezes, então por isso que é importante lavar. Agora, sim, E, quem tem hemorroidas, principalmente quando elas ficam para fora, às vezes fazer a higiene com papel vai mais machucar. Então, tira o excesso, de repente, com um lencinho umedecido e aí se lava. e não é esfregar, né? Tem gente que Não, esfrega. só tirar o excesso para poder se lavar. E, e é assim, né? Com o papelzinho assim, né? As pontinhas Não assim, né? necessariamente, né? Isso vai depender também de como estão essas fezes. Tem pacientes que têm, Uhum. quando consome mais gordura, tem umas fezes mais pegajosas, que fica um pouco mais de resíduo. Tem paciente que, quando consome bastante fibra, às vezes a gente brinca que é o cocô ideal, né? Que é aquele que passa, que parece que você nem fez nada, né? Então vai depender muito de como vai precisar ser essa higiene. E muita gente faz o sexo anal. Uhum, E muita gente faz o chuveirinho. sim, Não é sim. recomendado, né? Pois é. O chuveirinho ele pode ser muito traumático, né? A gente tem alguns dispositivos mais indicados para esse momento e que tem um jato menos intenso, um jato um pouco mais controlado para fazer essa limpeza. Tem enemas que também são mais controlados. Então, assim, o do chuveiro, primeiro que a água pode ser irritativa, e segundo, que pode causar trauma, dependendo da intensidade desse jato. Tem uns acessorinhos que é melhor do que o chuveiro Isso, direto, né? exatamente, que A parece uma água. perinha. Uhum. E eu ia te perguntar sobre os alimentos. Se a gente fosse fazer um ranking de top Tá, 5, quais são tá, os piores alimentos que a gente deveria tá, evitar, mas a gente não evita? Mas tá vamos, bom, vamos ser utópicos. tá. Na verdade, assim, é bem aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes, né, Alexandre? Tudo vai depender muito também da sua demanda metabólica. O quanto o seu corpo gasta. Porque nenhum alimento, ele é totalmente benéfico, 100%. Que você pode comer aquilo de olhos fechados, uma quantidade imensa, que sem controle. Nenhum alimento é assim.
E mesmo os alimentos que a gente diz que são os ditos vilões, se eles forem consumidos numa pequena quantidade, dentro de um contexto saudável, também não tem problema. Mesmo um paciente que coma uma maçã, vou dar um exemplo, um paciente que coma, sei lá, maçã, que é um alimento saudável, é um alimento natural, só que se é um paciente diabético, comendo 3, 4 maçãs, fazendo pico de glicemia, não dá. A maçã acaba sendo um vilão para esse paciente. Às vezes é melhor para esse paciente em específico que a gente está falando, comer meio pãozinho que vai dar um pico glicêmico menor do que 3 maçãs que vai dar um pico enorme. Então a gente precisa muito entender como é o metabolismo dessa pessoa para a gente conseguir dizer. Mas, grosso modo, a gente tem alguns alimentos que são mais irritativos, que são mais inflamatórios. E aí entra bastante, né? Principalmente açúcar, farinha branca, que não tem nenhuma fibra, então você acaba que você não tem nenhum alimento para essas bactérias boas. O álcool em excesso, não tem problema aquele vinhozinho no final de semana com seus amigos. Agora, o problema é quando isso vira uma rotina e você excede muito essas calorias, e essas calorias vão ser depositadas, ou quando você excede a capacidade do seu fígado em degradar tudo isso. Então, assim, tudo que é demais é ruim, por melhor que seja. É bom fazer um equilíbrio, né? Com as coisas, com Exatamente. E fibra, por isso com... que, para quem não tem uma experiência nisso, ter um acompanhamento de um nutricionista para te guiar nisso, né? É muito importante. Nutricionista, assim, é um bem inestimável, necessário. sabe? E a gente precisa muito valorizar isso, porque as pessoas precisam entender o tanto que se alimentar bem é importante. E aí, quando a gente fala de metabolismo, a gente precisa associar essas coisas, né? Então, por isso que é importante conhecer os alimentos, conhecer como seu corpo responde a eles, para poder ter cada vez mais uma resposta mais individualizada. Tem que manter um equilíbrio, né? Entre fazer exercício físico, uma Exatamente, alimentação exatamente. balanceada. Claro que dá para comer aquele bolo, dá para comer aquele pastel, dá para comer aquilo, mas no outro dia você volta a comer uma rotina Exatamente. normal. E água, né? Exatamente. Muito importante água. Eu tenho que tomar mais Exatamente. de 2 litros, eu tenho que tomar mais de 3 litros, porque eu tenho 1,90 de altura. Então eu tenho que tomar, ó, Ah, você é enorme! eu Ah, tenho que não, eu tomar, aqui ó, no auge dos meus 1,50 e pouquinho, tá tranquilo. eu tenho que tomar, eu acho que mais de 4 litros por dia. A gente calcula mais ou menos 30 ml por quilo de peso, né? Porque é mais por quanto você pesa. Então, para mim, a minha meta é mais tranquila que a sua. É, muito mais. Mas eu sempre ando com a garrafinha. Tem uma Perfeito. pergunta. Uhum. A sensação de algo mexendo no ânus, o que pode ser? Então, pode ser diversas coisas, né? Às vezes, uma hemorroida interna que fica pulsando, porque a hemorroida nada mais é do que um vaso sanguíneo, pode dar uma sensação de algo que está mexendo. Algumas verminoses podem dar a sensação de que algo está mexendo. Algumas dermatites, que são alergias, que dão uma coceira muito, às vezes muito leve, pode dar a sensação de que tem algum bichinho, de que tem alguma coisa mexendo. Então é importante passar por uma avaliação para ser examinado, para entender certinho. É bom ir no médico sempre, não ficar de achismo. Tem algum problema que não Exato, estava ocorrendo? Vai no médico, exatamente. que é a melhor Exatamente. coisa. É muito falava-se que se fala ainda que os lactobacilos, né? O chamito, é bom. É Yakult. bom? Uhum. Na É bom? verdade, assim, eles têm vamos dizer, uma população de lactobacilos que é muito estudada e é muito benéfica. O problema que acontece no Yakult e no chamito em si é a quantidade de açúcar que tem. Hum, Então, por isso que a gente precisa entender certinho qual que é o contexto também. Se é um paciente que tem uma alta demanda metabólica, um Yakult, aquela quantidade de açúcar, pode ser que não tenha grande repercussão, né?
Mas, a rigor, a gente tem que tomar muito cuidado com a quantidade de açúcar que tem nesses alimentos. Então, a gente tem outras fontes desses probióticos que são mais interessantes do que um alimento rico em açúcar. Até remédios, né, em cápsulas estão fazendo hoje, tá bem Sim, avançado, não é só o que sim. era antes. Tem uma pergunta também aqui, não é uma pergunta, é uma constatação. Fiz ligadura elástica hoje de hemorroida, doendo muito. É normal essa Então, dor, né? na verdade, assim, ligadura elástica é um procedimento que ele tende a não ser tão doloroso quanto a cirurgia. Mas existem alguns pacientes e algumas hemorroidas, às vezes, elas ficam numa posição um pouquinho mais baixa e a sensibilidade nesse canal ela é muito variável de pessoa para pessoa. Então, isso pode causar um pouco mais de dor, que aí leva mais ou menos uns 7 a 10 dias, e aí a gente vai medicando. É, tá perguntando aqui alimentos indicados. Eu acho que fibras, né, como você já tinha falado. Exatamente, fibras são essenciais para a gente manter uma flora intestinal equilibrada, para a gente ter as nossas bactérias em diversidade, né? Eu nem sei o que é isso, vou te perguntar primeiro. A pergunta é como tratar a SIBO. O que que é Ah, isso? tá. A SIBO é quando a gente tem uma superpopulação de bactéria no nosso intestino delgado, que é o nosso intestino fino. Um dos principais sintomas é o paciente se alimentar e sentir que a barriga distendeu, e sentir que Hum, estufou tudo, né? uhum. E quando a gente faz o diagnóstico de SIBO, a gente muitas vezes, o tratamento mais indicado é antibiótico. Então, às vezes precisa usar antibiótico para reequilibrar essas bactérias. Mas não Que adianta a tem, gente usar o antibiótico se a gente não equilibrar o resto. A gente precisa ajustar a alimentação, ajustar a atividade física, manejo do estresse, tudo isso. eu também não sei o que é isso. Retocélios, o que que é isso? Retocele, ela é como se fosse um bolsão que se forma no reto. Então, isso acontece principalmente em mulher, porque na frente do reto a gente tem a parede vaginal. E a parede vaginal, ela é mais flácida. Então, conforme acumulam fezes no reto, e aí quando a gente tem uma frouxidão nesse assoalho pélvico, esse reto ele abaula, ele pesa em cima da vagina. E aí esse bolsão que se forma, que às vezes acumulam fezes, que às vezes a paciente até tem que apoiar para conseguir eliminar essas fezes, a gente chama de retocele. Ela tá falando aqui que a pessoa tá falando que é grau 2 o que fazer. Eu acho melhor procurar a doutora que ela Isso, vai aí saber assim, a gente o que consegue, fazer. alguns casos a gente consegue manejar muito bem clinicamente, ajustando a alimentação, às vezes colocando banquinho para evacuar, de vez em quando, quando precisar, usando supositório, algumas medidas educativas para esse intestino, e algumas vezes a gente precisa ajustar a parte também de gatilho do momento da vontade de evacuar. Quando nada disso melhora, eventualmente o caso pode ser cirúrgico. Temos mais uma pergunta aqui. Ansiedade pode interferir no funcionamento do intestino como prendendo? Pode, né? Pode. Na verdade, assim, pode tanto ficar preso quanto ficar solto. E aí você vai falar assim, nossa, mas como, né? Pode tanto ficar preso quanto solto. Depende muito de quais hormônios são ativados e quais receptores intestinais são ativados. Então, depende muito da resposta individual. Então, vai ter gente que tem um quadro de muita ansiedade e o intestino solta. Tem gente que tem um quadro de muita ansiedade, dependendo do equilíbrio hormonal que vai interferir nessa motilidade do intestino, o intestino pode ficar preso. O que que é a diarreia? Diarreia, ela pode ser ou um movimento intestinal muito acelerado, então nem dá tempo de absorver a água e aí fica tudo ali na parede intestinal, ou pode ser alguma coisa, alguma bactéria ou alguma coisa que osmoticamente faz um movimento de jogada de água para dentro da luz intestinal, também acelerando isso. Então, tem vários mecanismos possíveis para a diarreia. Não Uma é grande normal, mas fermentação. Não, tem que ser não é investigado. normal. Mas se tá em um dia só, foi só um Às vezes descontrole, foi alguma coisa. pontual, foi seu corpo eliminando alguma toxina ou algum vírus, né? Então foi só um mecanismo de defesa e melhorou.
E depende Tá? muito do metabolismo da pessoa, como você falou, né? Sim, Tem pessoas sim, que fazem 3 vezes por dia, mas é claro que não exatamente. pode ser forçado, tem que ser vum, 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 pronto. E tem pessoas que demoram 3 dias e tá bom o metabolismo delas, né? Exatamente. Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui. Tem infecção urinária de repetição. Tá. Sempre uso antibióticos. Consigo melhorar a flora intestinal só com alimentação? Então, na verdade, a gente tem que ajustar a flora intestinal com a alimentação, mas tem que entender por que que está acontecendo essa infecção urinária. Tem alguns pacientes que têm vários plicomas, umas pelezinhas ao redor do ânus, que às vezes pode juntar algum resíduo, e aí ao longo na movimentação do dia a dia pode acender alguma bactéria e causar infecção urinária. Tem alguns pacientes que precisam ser educados quanto à forma de se higienizar, né? Então, às vezes tem paciente que usa o chuveirinho e usa o chuveirinho de trás para frente, e isso pode jogar bactérias ali para a região da vagina, porque o espaço na mulher ele é muito curto. Então, de repente, pode ser uma causa, tá? Então, por isso que precisa entender o que está causando essas infecções. Qual que é o tipo de Perguntaram bactéria? sobre, perguntaram sobre as pomadas de hemorroida. A gente vê nas farmácias que vendem um monte. Sim. Elas resolvem mesmo ou é sempre indicado ir num Então, médico? elas têm um efeito anti-inflamatório, né, que ajudam a desinflamar essas hemorroidas, mas cada caso é um caso. Tem paciente que tem alergia a determinados componentes, tem paciente que não responde bem, tem paciente que às vezes até a consistência da pomada, tem paciente que prefere um pouco mais gel, tem paciente que prefere um pouco mais pomada, tem paciente que prefere um pouco mais creme. Então é muito individual, é muito conforme o que está acontecendo. Tem paciente que tem hemorroida interna que às vezes precisa de supositório ao invés de pomada. Então isso também vai depender do que a gente está tratando. É sempre bom ir no médico, pessoal. Sempre bom. Tem outra pergunta aqui. Doutora, meu exame respiratório deu positivo para SIBO, mas queria saber se existe outro exame para confirmar. Boa pergunta. Exame respiratório para SIBO, até que se prove o contrário, a gente já trata, tá? A gente não precisa de uma confirmação. Então já está indicado o tratamento, principalmente se o paciente tem sintoma, principalmente se o paciente teve sintoma durante o exame. Então, por isso que conversar com o médico para tratar. Lógico que a gente precisa melhorar também todo esse contexto, porque senão o SIBO pode voltar, né? É uma coisa que, se a gente não entender o que que causou, o que que foi o gatilho, pode voltar. Tem muitas pessoas que fazem flatulência. Muita. Sim. Flatulência é bom mesmo? Então, Tem que ser feito? o excesso na produção de gases, ele pode ser um desequilíbrio bacteriano intestinal. Então, bactérias que produzem muitos gases, né? Então, principalmente, sei lá, às vezes depois de um churrasco, você tem uma produção de bactérias que vão degradar essa proteína, às vezes isso vai gerar muitos gases, e aí, muitas vezes, até com um odor diferente do que aquele que você vinha sentindo, porque são produtos de bactérias diferentes da que você estava acostumado. Então, assim, precisa ver se tem intolerância alimentar, se tem algum tipo de alergia, o que que está fazendo, o que que está em desequilíbrio que está causando esses gases. E normalmente os gatilhos são alimentares. Lógico Tem um que comentário situações aqui. de estresse também podem. Então, tem várias coisas que podem interferir. Tem um comentário aqui. Fico feliz quando vou no banheiro, mas no máximo 2 vezes na semana. É bom investigar, né? É, É importante. bom. Porque a gente Bem, precisa saber por que está tão espaçado, o que está acontecendo. É no movimento intestinal ou na percepção da vontade de chegar às fezes, né? antes de eu continuar com umas perguntas aqui, como que eu acho você para fazer uma consulta? No meu Instagram tem no Linktree, né, na biografia ali onde tá escrito, onde estão escritos os meus dados. Clicando ali tem algumas informações, mas normalmente os pacientes que têm alguma dificuldade podem me mandar uma mensagem no direct. Quem responde normalmente sou eu, normalmente não, né? Sempre sou eu mesmo, então eu mando os contatos caso precisem. E vira e mexe eu também vou abrindo, né? Quando coloca o nome no Google também aparecem alguns dados, então tem várias formas da gente conseguir
se conectar. Ó quem tá aí, o Marcelo. Oi, Marcelo. O Marcelo Oi, Marcelo, Werneck tudo é bem? um famosíssimo no mundo da internet. Ele foi uma Ah, grande é? Vamos. inspiração para eu começar a me jogar aqui na internet. Obrigada, Marcelo. Marcelo, vou te chamar para fazer live também, hein? Ó, chama que ele é ótimo, hein? Desenvolto, super querido, Deixa eu ver, estudioso. tem mais perguntas aqui, daí são perguntas de consulta, mas eu vou perguntar também, né? Pode perguntar. Síndrome do intestino irritado, mesmo com a alimentação regulada, tem os sintomas. O que dá para fazer além da alimentação regulada e medicação para amenizar os sintomas? Obrigado. Então, essa parte, assim, lógico que a alimentação ela é um grande ponto, um grande pilar, mas a gente também precisa entender as quantidades. Então, às vezes, um alimento que a pessoa já notou que é um alimento que não faz tão mal, né? Dependendo da quantidade, se você exagera um pouquinho nessa quantidade, porque você acha que é um alimento que não faz mal, de repente pode ser um gatilho, tá? Então, situações de estresse também podem ser gatilhos. A forma como você mastiga o seu alimento, como ele chega para ser digerido, também pode ser gatilho. E para os pacientes entenderem bem, como que a gente pode fazer essa comparação? Pensa só, o nosso corpo ele é todo produto da nossa evolução, né? Então, pensando que o nosso corpo ele ainda é produto daquele homem que vivia nas cavernas, uma situação de estresse naquele período era você estar fugindo de um leão. Você tem que sair Um animal, correndo. Por um isso que a animal. gente tem esse mecanismo de defesa que a gente chama de luta e fuga, né? Quando a gente tem esse mecanismo de luta e fuga ativado, então quando a gente vive situações de estresse constante, então comer respondendo um e-mail, comer no carro de um lugar para o outro, não mastigar direito, você manda uma sensação para o seu cérebro de que não é momento de digerir. Então, o movimento intestinal vai ficar mais lento, a produção de enzimas digestivas vai ficar mais lenta, você vai processar de uma pior forma esses alimentos. Isso também pode ser gatilho para síndrome do intestino irritável. Uma infecção intestinal pode ser gatilho. Uma situação de estresse pode ser gatilho. Uma noite mal dormida pode ser gatilho. Então, a gente precisa entender como é que está o contexto todo, né? O que está acontecendo que a gente ainda não conseguiu compensar. E muitas vezes os pacientes, por mais que esteja tudo indo normal, a nossa vida não é linear. Às vezes vão ter momentos de gatilhos e que a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E aí manejar. Então assim, não é que laxante é proibido, mas se foi num momento pontual em que você precisou, em que as coisas não melhoraram, ele pode ser usado, que nem a gente usa de pirona para dor de cabeça, por exemplo. Você falou uma coisa que eu tinha esquecido mesmo, que a alimentação é hora sagrada. É bom a gente deixar tudo que a gente está fazendo e se concentrar naquilo, né? Mastigar Exatamente. direito, ter o tempo daquilo, porque não adianta ficar comendo já comi. Não, precisa de um tempo, né? Exatamente, exatamente. É um momento em que você precisa desse cuidado com você mesmo. Lógico que, logisticamente, né, dentro do nosso dia a dia, muitas vezes isso não é possível. Agora, sim, a gente tentar se programar, a gente tentar amenizar esses momentos de estresse é essencial para a gente cuidar da nossa saúde. O nome da doutora é Thaís, tá bom, pessoal? É só procurar aqui Thaís. Thaís, como que é o sobrenome? Que é dificílimo. Takahashi. Takahashi, Takahashi. Isso. Tem outra pergunta aqui, pra gente ir encerrando já. Fiz colonoscopia em agosto do ano passado e o resultado foi um único divertículo no sigmoide. Difícil esses nomes. E hemorroidas internas. Quando devo repetir o exame? Divertículo, eles são como se fossem umas bolsinhas, uns saquinhos que a gente tem na parede do intestino, e eles não têm relação com câncer. Então, por conta dos divertículos, não precisa repetir numa frequência determinada. A gente mantém o rastreio normal. Então, dependendo da história familiar, se já teve pólipos em outros momentos e tudo isso. Mas pelo divertículo, a gente não precisa encurtar esse período de rastreamento por conta dos divertículos e nem por conta das hemorroidas, porque nenhum deles está relacionado ao câncer. Tem mais uma pergunta aqui.
pode ser normal ir no banheiro dia sim, dia não? Esse eu já sei responder. É normal. Pode ser normal, sim. Mas tem algum Como pode exame? não ser normal ir todos É, os dias, se for tudo difícil, com aquela sensação, e sai só uma bolinha. Às vezes não conta. não é bom, né? Mesalazina pode ser usado por longo prazo contra retocolite? Acho que é bom ir no médico, Pode. né? Pode, na verdade, assim, isso normalmente é prescrito já pelo médico, né? Então, o paciente que está usando mesalazina, normalmente ele já tem um acompanhamento médico, mas é importante, sim, justamente porque a mesalazina, ela diminui a atividade inflamatória, a resposta, né, imunológica do cólon, que fica muito reativo. Então, ela ajuda a equilibrar isso daí. Cibo pode causar intolerância à lactose? Na verdade, se você tiver SIBO e você tiver algum quadro de diarreia, você pode ter uma intolerância transitória. E muitas vezes, quando a gente tem esse desequilíbrio, a gente pode começar a ficar intolerante a alguns alimentos, porque o nosso sistema imunológico também começa a ficar mais reativo, né? Então a gente pode ter repercussões, sim, e que às vezes depois de tratar ela pode amenizar. Essa pergunta é muito boa. Mas Quando até que se prove o devemos. contrário, a intolerância à lactose ela é uma falta da enzima, né? Então, acaba que muitas vezes o paciente, mesmo tratando o SIBO, continua intolerante. Você sabia que muita gente que não era intolerante à lactose começou causa da Covid? Isso pode acontecer. Causa da Porque Covid. muda, né? Assim, a lactase, ela é uma enzima que ela fica bem na superfície do intestino. E a gente tem intolerâncias que são transitórias. Então, depois de uma crise de diarreia, por exemplo, você pode ficar parcialmente tolerante à lactose por um tempo e isso pode melhorar ou não. Olha, essa pergunta foi muito boa. A gente estava falando de preconceito, né, no início da live aqui, e as perguntas choveram. Que todo mundo tem algum problema nisso, eu conheço uma pessoa, né? Sim. E a gente cria uma comunidade, a gente cria uma tribo que se fala assim, ó. E a gente já não fala baixinho mais, né? Agora a gente fala, Né? junta todo mundo aqui. Mas por quê? Porque não é normal você viver com dor, não é Não. normal você ter um sangramento, não é normal você não cuidar da sua saúde, né? Ó, aqui, ó. Meu caso foi esse. Depois da Covid, descobri SIBO e intolerância à É. lactose. Covid Teve um aí. desequilíbrio imunológico grande aí no seu corpo, né? Provavelmente depois da Covid. Mas as Essa coisas elas pergunta, vão entrando no eixo conforme a gente volta aos nossos hábitos. essa pergunta é boa aqui. Quando devemos começar a fazer colonoscopia? Existem várias sociedades, a gente segue a sociedade americana, né? Então, a partir dos 45 anos ou 10 anos antes do parente mais jovem que teve câncer de intestino. E é comum câncer de intestino ou não? É É muito comum, né? relativamente comum, mas por isso que a gente conseguindo fazer os exames de forma a pegar antes, na verdade, assim, existem, Alexandre, dois tipos de prevenção do câncer de intestino, três, na verdade, que a gente chama de primária, secundária e terciária. A prevenção primária é aquela que é antes do câncer aparecer. Quando você não tem nada, o que você pode fazer? Hábitos de vida. Uma alimentação rica em fibra, pobre em gordura, hábitos de vida saudáveis. Isso vai impedir que você tenha gatilhos que ativem os genes que podem levar ao câncer. Quando a Uhum. gente faz a colonoscopia, ou sangue oculto nas fezes, ou a retossigmoidoscopia, que é um outro exame que também faz a detecção ali no lado esquerdo, a gente já está querendo pegar as lesões numa fase precoce. Então, Uhum. você já teve o gatilho, você já teve uma alteração genética e a gente quer pegar isso numa fase precoce. Então, o principal é cuidar dos hábitos de vida. Esse é o principal ponto. Porque essa é E a se eu não, prevenção primária. e se eu não tenho na minha família câncer de intestino, mas quais são os sintomas que eu posso começar a observar para ficar em alerta, assim, para procurar um médico? O ideal é a gente pesquisar antes de ter qualquer sintoma. Porque Ah. normalmente o câncer de intestino, quando ele começa a dar sintoma, ele já não está tão pequeno, na maioria das vezes. E quais são as São alterações, então? poucos os pacientes que têm, por exemplo,
sangue nas fezes, sangue com muco, uma dor abdominal, uma alteração, o intestino que vinha super reguladinho, do nada ele fica preso, também precisa ser investigado. Agora, o que é importante dizer? A maioria das vezes não é câncer, mas não dá pra gente saber quem que é a minoria. Então precisa ser avaliado. Sempre passar pelo médico. Doutora, estou grávida, posso consumir? Eu não sei o que Psyllium. é. Psyllium. Psyllium. O Psyllium que é Psyllium? pode consumir sim. Desde que você tenha o seu movimento do trânsito intestinal normal, pode consumir o Psyllium sim. O Psyllium é uma ótima fonte de fibra, né? Que ajuda, ele faz tipo um efeito esponja, ele puxa a água que você toma para dentro das fezes. Tem muito paciente que às vezes toma líquido, urina tudo e nas fezes não fica nada, porque não tem o que puxe essa água para dentro das fezes. Por isso que as fibras ajudam a fazer esse efeito esponja. É verdade que existe alimento que são food maps? MEPs. Isso, que são alimentos O que que são é isso? super fermentativos. E tem alguns Ah, pacientes que têm uma intolerância, que fermentam muito, que formam muitos gases com ele, principalmente quem tem síndrome do intestino irritável. E aí a gente precisa fazer como se fosse um diário alimentar, basicamente, também. Alguns a gente já precisa excluir de cara quando o paciente nota, mas alguns pacientes, dependendo da quantidade, que nem a gente conversou, pode piorar os sintomas. Então, por isso que a avaliação, o acompanhamento do médico com o nutricionista é importante para identificar quais são esses alimentos. as perguntas estão muito bem boladas hoje. A colonoscopia não é agressiva para o intestino? Não machuca? Não. A colonoscopia, ela é um aparelho comprido e que ela tem uma câmera na ponta e a gente nunca vai... Sim, tem alguns momentos que a gente precisa fazer algumas manobras com o aparelho, mas via de regra, a gente vai andando na luz do intestino, a gente vai entrando com esse aparelho no meio do intestino. A gente vai fazendo as curvinhas com ele, a gente faz algumas manobras, mas ele não machuca internamente. Tanto que um paciente que teve dor no abdômen depois de uma colonoscopia é muito mais pela quantidade de gás que é insuflado para abrir esse intestino para conseguir passar o aparelho, do que por uma alteração de mecânica de ter movimentado esse intestino. Tem alguns pacientes que têm algumas aderências, principalmente na pelve, principalmente mulheres que já tiraram o útero de repente, que às vezes podem ter um pouquinho mais de dor, porque é mais difícil fazer todas essas curvas, tá? E aí, por isso que fazer o exame com um colonoscopista experiente é importante. Mais uma pergunta aqui. A pessoa faz, que a gente já falou, sexo anal e ela não usa lubrificante. Não é adequado, né? Tem que usar lubrificante, né? Não, importante usar o lubrificante, porque pode fazer microfissura, pode machucar, e às vezes uma pequena laceraçãozinha pode já causar um movimento de uma contração intensa no ânus, porque é como se o seu corpo não quisesse que machucasse. Então o ânus fica mais contraído e pode machucar mais. Essa pergunta eu acho que a pessoa tem que procurar você, mas eu vou fazer assim e você fala para procurar você. Fiz colonoscopia e apareceu o resultado de lesão reparada. O que é isso? Então, teria que ver, na verdade, o contexto, né? Se foi uma lesão que já foi retirada e agora só tem uma cicatriz, se tem algumas células inflamatórias, qual que é o contexto de sintomas, o que está acontecendo, tá? E mais uma pergunta que você vai ter que responder para aparecer no seu consultório. Doutora, apareceu no resultado da minha colonoscopia umas manchas vermelhas, mas na biópsia não deu nada. Segundo minha médica, essa irritação foi por conta do preparo de exame, mas não fiquei satisfeita. Procura então a Thaís no link. Na verdade, o que acontece? Algumas manobras que são feitas na colonoscopia, às vezes pode deixar um vermelhinho, tá? Mas isso é muito de como está redigido esse laudo, para a gente conseguir tentar diferenciar se tem inflamação ativa, e aí no caso da biópsia, a biópsia é essencial para a gente entender se tem uma inflamação crônica ativa rolando, que precisa ser tratada, ou se foi só uma escoriação do momento ali do preparo, ou mesmo no momento do exame, tá?
Eu queria já encerrar para ficar com os filhos, mas vamos mais essas perguntas. Fiquem tranquilos. Antibiótico pode prender no intestino? Tem alguns pacientes que têm por conta de um desequilíbrio nas bactérias, porque quando você usa antibiótico, você não acaba só com a bactéria que está te causando mal, né? Então, como essas bactérias boas também vão embora, às vezes pode causar um desequilíbrio que pode prender o intestino, sim. Doutora, acabou as perguntas e como que a gente acha mesmo? Ó, pode me achar no Instagram, no Proctologia SP. Se quiser mandar um direct, né, pode me mandar. E aí, acho que alguma paciente falou que era sigmoidite, né? Quando tem inflamação, muitas vezes tem que ser tratado. E aí, por isso que é importante olhar a biópsia para ver qual que é o tipo de inflamação, quais sintomas que o paciente tem, para conseguir entender bem certinho o que precisa, qual que é a melhor medicação para tratar, tá? Chegou mais perguntas. Vamos fazer então essa pergunta aqui. Doutor, eu fui encaminhado para uma colonoscopia e é muito indolor ou eu tenho medo? Não entendi. Eu acho que é colonoscopia dói ou não dói? Ah, tá. A maioria das vezes, a grande maioria das vezes, não dói, tá? Então, porque o paciente faz sedado, dormindo, né? Não é um exame que se faz acordado. Alguns pacientes têm não conseguem ser muito bem sedados, têm uma tolerância alta, principalmente quem toma muita medicação sedativa, né? Assim, com efeito sedativo. E às vezes pode ter uma resistência maior ao efeito da medicação que a gente faz para colonoscopia. Então, principalmente se tiver alguma curva maior, alguma dificuldade maior, tem paciente que tem uma sensibilidade maior. Quem tem síndrome do intestino irritável pode ter, quem já teve cesariana pode ter um pouquinho de dor, mas normalmente é super bem tolerado. É muito raro que tenha paciente que não consiga fazer o exame por conta disso. Estão perguntando sobre a cirurgia da hemorroida interna e externa. Tem bons resultados ou tem pacientes que não se beneficiam? Obrigado. Depende da indicação, depende de cada caso, depende dos sintomas, depende do tamanho. Às vezes a gente tem que fazer técnicas combinadas, às vezes a gente faz uma técnica em um mamilo, outra técnica em outro mamilo hemorroidário. Então, por isso que é bom conversar com o médico, entender bem certinho a indicação, entender qual que é o plano. Muitas vezes o médico vai conseguir bolar esse plano no momento da cirurgia, às vezes ele não vai conseguir já dizer para o paciente, ó, esse daqui eu vou tirar, esse daqui eu vou ligar. É uma coisa do momento da cirurgia, mas é importante já ter um médico que tem experiência para ele ter esse arsenal que ele pode recorrer no momento do procedimento. Colite pode avançar para a síndrome de Crohn? Doença de Crohn é um tipo de... Na verdade, colite é uma inflamação, né? Seja uma inflamação, comeu alguma coisa que fez mal, seja uma inflamação que é por uma doença inflamatória. Então, precisa entender qual que é a causa. Mas a doença de Crohn é um tipo de colite. Estão perguntando também sobre a cirurgia do plicoma anal. Como que faz a retirada? Então, é com corte, né? E aí pode ser um corte com bisturi elétrico, com bisturi frio, com laser. Mas o ideal também é entender qual que é o problema que esse plicoma causa, qual é o desconforto que esse plicoma causa, se é um plicoma que causa dificuldade de higiene, se é mais um problema estético, se esse plicoma está relacionado a alguma hemorroida interna também. Então, são vários fatores que a gente precisa entender para indicar o melhor procedimento. Doutora, você é muito simpática, Obrigada, muito Alexandre. querida, você explica muito bem. Invita mais nos vídeos do Instagram que o pessoal aqui vai gostar. Ah, tá ótimo, pode deixar. Quando vocês quiserem, a gente pode fazer um tira-dúvidas. Eu tô adiando aí um tira-dúvidas, eu com o pessoal lá que me segue lá na página, mas eu vou marcar. Juro que eu vou marcar. Vai. Só vou me programar certinho. Gente, a última pergunta, viu? Qual o processo para fazer colonoscopia? Tem que estar em jejum? Então, tem um preparo, né? Então, tem um período, um momento de ficar em jejum, tem um momento, na verdade, antes do jejum, tem uma dieta que é uma dieta mais sem resíduos, tem o período do jejum e tem o período do preparo.
Quando o paciente tem um intestino muito difícil de preparar, às vezes é bom fazer isso, né? Que tem mais cuidados hospitalares, às vezes ajuda, né? Um paciente mais idoso, que às vezes pode ter alguma intolerância no preparo. Então, cada lugar que você for fazer, eles têm o protocolo certinho e eles mandam tudo escrito. Então, por isso que é importante tirar todas as dúvidas. Quem tem muita sensibilidade para vômito também, tirar todas as dúvidas para poder acompanhar certinho e ter um exame, não perder o preparo, sabe? Porque tem paciente que às vezes faz o preparo, vai falar, ah, não, vou fazer só metade, aí faz metade, tudo de novo. E aí é um problema. Sempre pergunte ao médico e nunca tenha vergonha de perguntar, né? Sempre tira as dúvidas e não entendeu, Exatamente. pergunta. Exatamente. Doutora, muito simpático. Anota. Anota e enche o saco. Doutora, você é muito simpática, muito obrigado Muito pela obrigada pelo colher aqui, convite. obrigado pelas perguntas que não só dúvidas minhas, mas dúvidas de todo mundo e tira esse preconceito que a gente tinha Sim, falado, né? exatamente, com certeza. Vamos espalhar saúde por aí. Vamos mesmo. Obrigado, doutora. Boa noite. Um Boa noite a abraço, todos. pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.